Bom dia pré-escola, tudo bem com vocês? Vocês estão animados para a nossa aula de hoje? Eu estou muito animada e se preparem, respirem fundo porque hoje nós vamos mergulhar. Vamos ver a nossa pauta do dia? Olhem só, hoje é a nossa 13ª aula. O nosso conteúdo será o cordel das tartarugas. Na hora do conhecimento, nós veremos as tartarugas marinhas. Na apostila, nós trabalharemos a página 30. Na hora da história, nós veremos o cordel das tartarugas, faremos uma atividade no caderno com um banco de palavras. Ao final, nós teremos a tarefa, que hoje será em casa 4, e também teremos dicas para a família. Então, vamos lá? Mas vocês se lembram que sempre, antes de começarmos a nossa aula, nós fazemos o quê? A retomada da tarefa, não é verdade? Então, vamos fazer a nossa retomada da tarefa. Ontem, vocês fizeram a atividade em casa 3. Vocês deveriam ler a parlenda e responder as atividades. Então, vamos ver? Leiam comigo novamente. Você conhece a parlenda que está escrita nessa folha? As palavras em destaque e a ilustração podem ser uma pista. Então, vamos ver o que está escrito. Olhem. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, um pão francês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. E olhem as ilustrações. Nós temos numerais com os dedos e nós temos aqui alguns alimentos. Agora vamos ver quais eram as perguntas. Número 1. Pinte na parlenda o que você gosta de comer. E essa era uma pergunta pessoal. Cada pessoa tem uma preferência, tem um paladar diferente. Então, vocês deveriam encontrar esta palavra na parlenda e pintar a palavra. Muito bem. Agora, a atividade número 2. Escreva esta palavra. E essa é uma atividade que dá continuação à atividade número 1, que é uma pergunta pessoal. Aqui eu coloquei todas as palavrinhas que tinham na parlenda para que vocês vejam se vocês escreveram corretamente. Quais eram os alimentos que apareciam na parlenda? Feijão, arroz, olhem, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Então, vocês poderiam colocar feijão com arroz ou somente feijão. 5, 6 era o quê? Pão. 7 e 8 era o quê? Comer biscoito. E 9 e 10 eram comer pastéis. E aqui eu coloquei pastel. Então, vocês deveriam colocar uma dessas palavras aqui na atividade número 2. Vocês conseguiram fazer? Muito bem. A atividade número 3 dizia o seguinte, olhem, escreva os números que aparecem na parlenda. Então, vamos ver quais eram esses numerais? Eles estão em negrito na nossa parlenda, olhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 e 10. Aqui eles estão na forma escrita, mas nós temos outra forma que aparece na parlenda. Olhem só, os numerais com as mãos. Agora, aqui na nossa atividade número 3, nós vamos fazer ele na forma de algarismos. Nós vamos colocar os algarismos. Então, vamos lá. Número 1. E o que a gente usa para separar um numeral do outro? Tracinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês conseguiram fazer a tarefa? Enviaram as fotos para a sua professora? Muito bem. Então agora nós vamos começar a nossa aula de hoje. Já deixem separado a sua apostila, seu lápis, borracha, lápis de cor, o caderno e também o livro que vocês receberam, tá bom? Que nós vamos usá-lo. E por falar em livros, olhem bem, livro é um universo entre páginas. Os livros têm várias funções e eles são muito especiais. Vejam, algumas funções nós podemos falar aqui na aula. Eles podem ensinar, eles podem informar e eles podem divertir. Mas como ensinar, professora? Por exemplo, um livro pode nos ensinar sobre a história da nossa cidade ou sobre o funcionamento do corpo humano. Um livro também pode nos informar sobre o funcionamento de alguma máquina ou nos informar também sobre uma língua diferente da nossa. E ele também pode divertir com histórias, com contos de fadas. Os livros têm várias funções e eles podem, inclusive, ter todas elas juntas em um só livro. Agora eu quero que vocês peguem o livro que vocês receberam. Vamos ver? Olhem só. O livro que veio
na nossa apostila número 3, chama-se O Cordel das Tartarugas. Vocês se lembram que nós já recebemos na apostila número 1 e 2 outros livros? Muito bem. E esse livro aqui é um exemplo de um livro que tem as 3 funções todas juntas. Ele nos ensina, ele nos informa e também nos diverte muito. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Agora olhem bem, coloquem ele na mão de vocês e acompanhem a nossa história, porque agora chegou a hora da história com o livro O Cordel das Tartarugas. Vamos para a hora da história. Coleção Hora da História. O Cordel das Tartarugas. Texto de Wagner Penedo Priante. Ilustração de Luciano Tasso. Prestem muita atenção. Uma história eu vou contar de um animal inteligente que vive nas águas do mar. Mas ele nasce na areia, em noites de lindo luar. Passa a vida a nadar e tem muita orientação. Sabe a praia onde nasceu, não se perde nunca, não. Já sabe de quem eu falo? Diga lá, seu sabichão. Isso mesmo, é a tartaruga, aquela que vive no mar. Ela nasce tartaruguinha após a casca do ovo quebrar. Então sai bem rapidinho para as ondas encontrar. Sua família é bem grande e também bastante antiga. Cada uma tem seu jeito e nenhuma é de briga. Tartaruga é bicho sábio, gosta mesmo de ser amiga. Aqui nas praias do Brasil, onde a areia é limpa e quente, nascem muitas tartarugas, a oliva, a verde e a de pente, além da cabeçuda e a de couro, que é maior que muita gente. Mas vamos lá para a história que começa em alto mar. A tartaruga de couro percebeu que era a época de ovos botar, porque chegaria setembro e a sua praia precisava voltar. Começou sua viagem e foi aquela emoção, nadadeira se movendo no ritmo do coração. A cabeça, sua guia, já sabia a direção. Longa seria a viagem, milhas para atravessar. Todo dia um pouquinho, o mar profundo superar. Só subia a superfície para renovar o seu ar. Uns peixinhos a seguiam e eram boa companhia. No vai e vem do sobe e desce, dançavam coreografia. Disso ela muito gostava, por alegrar a travessia. E com tanto movimento, o corpo começou a dizer: vamos dar uma paradinha, está na hora de comer. E a barriga completou: já sei o que vou querer. Tartaruga não come de tudo, a de couro principalmente. Mesmo com grande apetite, tem paladar exigente. Sua comida predileta dá até medo na gente. Ela adora a água-viva, um bicho misterioso. Tem o corpo transparente, todo gelatinoso. Só mesmo a tartaruga pra achar isso gostoso. E assim ela foi nadando atrás de seu jantar, chegando devagarinho pra água-viva não escapar. Mas coitada, nem sabia o que iria enfrentar. Foi mordendo e mastigando sem sequer imaginar que aquilo que comia não era bicho do mar, era a sacola de plástico que estava a boiar. Um peixinho deu alerta: não coma isso não! Foi então que percebeu sua grande confusão. Não era água viva, e sim poluição. Foi outra tartaruga, também ela viajante, que avistou sua amiga toda muito ofegante. Nadou depressa até ela e a ajudou naquele instante. A sacolinha foi retirada e a tartaruga agradeceu. Que alívio, muito obrigada, sorte minha que apareceu. Agora podemos ir e eu vou no rastro seu. Lá se foram as tartarugas e o cardume de peixinhos. Nadaram durante dias, só parando um pouquinho. Tudo ia muito bem nesse trajeto marinho. Foi quando avistaram, já perto do continente,
outro grupo de tartaruga e nenhuma estava contente. Algo tinha ocorrido. Isso era evidente. É que uma tartaruga, distraída e atrapalhada em uma rede de pescaria, ficou toda enroscada. Todo o grupo o ajudou e ela foi resgatada. Vejam só quantos perigos tartarugas têm de enfrentar. Ou é gente poluindo, jogando coisa no mar, ou é gente esquecendo onde não pode pescar. Por isso eu sempre digo, e não me canso de dizer, este mundo é imenso, é o lar de todo ser. Respeitar a todos eles, precisamos aprender. Agora volta a história, que está para terminar. Finalmente as tartarugas conseguiram retornar à praia onde nasceram em uma noite de luar. Logo foram procurando na praia o melhor lugar, cavando a areia fofa para os ninhos abrigar. E botaram muitos ovos, sem ninguém importunar. Com os ovos enterrados, para ninguém poder mexer, elas voltaram para o mar, pois é assim que tem que ser. Agora é esperar o tempo de cada tartaruguinha nascer. Mas isso é outra história que um dia vai ser contada, como essa que eu narrei, dessa forma bem rimada. Minha homenagem ao cordel. Poesia tão adorada. Vocês gostaram da história? Muito divertida, não é mesmo? Então agora vamos analisar algumas informações a respeito do livro. Vejam, o título é O Cordel das Tartarugas. O autor do livro, a pessoa que escreveu o livro, chama-se Wagner Penedo Priante. E o ilustrador do livro, a pessoa que ilustrou as imagens que contém neste livro, chama-se Luciano Tasso. Vejam, há muitos elementos que são importantes para que a gente construa um livro, e dois deles são o autor e o ilustrador. Este livro foi escrito em forma de cordel. Vocês se lembram que nós já aprendemos um pouco sobre cordel nas aulas anteriores? Muito bem. E nós vimos que cordel é o quê? É um tipo de poema. E o poema tem algumas estrofes, versos e rimas. Então vamos observar isso no nosso livrinho. Abra um livro lá no comecinho da nossa história, na página 3. Antes da página 3, olhem só, na primeira página do livro, existe um campo aqui, ó, que está escrito Este livro pertence a. Depois vocês vão escrever o nome de vocês, combinado? Agora vamos lá para o começo da nossa história, na página 3, onde a nossa história começa. Acompanhem comigo a leitura deste trecho, olhem só. Prestem muita atenção, uma história eu vou contar, de um animal inteligente que vive nas águas do mar, mas ele nasce na areia em noites de lindo luar. Vocês estão vendo este pequeno pedacinho? Acompanhem no livro de vocês. Este trechinho, este conjuntinho de palavras, chama-se estrofe. E cada linha que tem escrito algumas palavras, essas frases, chamam-se versos. Então, vamos contar quantos versos tem nesta estrofe? Olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acompanharam na casa de vocês, com o livro de vocês? Muito bem. Vocês viram também que entre uma estrofe e outra há um espaço? É ele que separa uma estrofe da outra. E tem também as rimas. Lembram-se também que foi falado nas aulas anteriores que as rimas são aquelas palavrinhas que têm um som parecido, não é verdade? E elas geralmente ficam lá no final de cada verso. Então vamos observar as últimas palavras dos versos para a gente encontrar as rimas. Olhem, atenção, contar, inteligente, mar, areia e luar. Vocês viram que tem algumas palavrinhas que têm um sonzinho parecido? Vamos ver, olhem. Contar, mar, luar. Estas três palavras rimam. Elas têm um sonzinho parecido no final. As três terminam em ar. Muito bem. E qual era a personagem principal deste livro? Eram as tartarugas. Então agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o ciclo de vida das tartarugas. Observem aqui a imagem, tá vendo? Ela é circular, ela é cíclica. Começa ali com os ovinhos, vai andando, andando, andando e termina aqui com a tartaruga grande. Então vamos acompanhar quais são esses ciclos um pouco mais de pertinho. Vejam,
A primeira fase é a fase da incubação. Nessa imagem aqui, ó, que os ovinhos estão na areia. Na imagem, eles estão por cima da areia, mas na verdade, no período de incubação, os ovinhos ficam debaixo da areia. A tartaruga mãe, a fêmea que está com os ovinhos, cava a areia, abre buracos na areia com as suas nadadeiras e coloca os ovinhos lá dentro, debaixo da areia, para que eles fiquem bem protegidos e para que eles fiquem bem quentinhos. Este período de incubação dura em torno de 45 a 60 dias, até 2 meses. E depois deste período, as tartarugas quebram os seus ovos, nascem e vão correndo direto para o mar. Agora, olha que coisa interessante. Os ovinhos ficam ali, debaixo da areia, bem protegidos, bem escondidinhos. E há uma coisa muito importante neste período, é o sol. Vejam, o calor do sol sobre os ovos das tartarugas faz com que as tartarugas se formem ali dentro dos ovos. E o sol também ajuda a definir se a tartaruga vai nascer macho ou fêmea. Como é isso, professora? Vejam, quanto maior for a temperatura do sol, quanto mais quente estiver, as chances de nascerem fêmeas são maiores. Quanto menor for a temperatura do sol, quanto menos quente ele estiver, maior é a chance de nascerem machos. Então vejam, mais sol, fêmeas, menos sol, machos. Mas muito bem, depois deste período de incubação, então, as tartarugas nascem. E olhem aqui a imagem. Depois que elas nascem, elas vão correndo para o mar, todas juntas, sozinhas, juntas com os filhotes, mas sem o acompanhamento da tartaruga mãe, que deixou os ovinhos ali e voltou para a natureza. Quando elas nascem, geralmente é no final da tarde ou à noite. Mas por quê? Porque neste período o sol já se pôs, a temperatura está mais amena, mais agradável, está menos calor e há também menos riscos de predadores. Porque enquanto elas são filhotinhos, há muitos animais que podem comer as tartarugas. Então elas nascem geralmente no finalzinho da tarde ou à noite, como diz a nossa história, que nascem uma noite linda de luar e vão correndo para o mar. E aí elas começam a sua vida e passam a sua juventude, nadando, viajando e procurando zonas de alimentação. Depois que elas passam essa juventude, nadam muito e chegam à vida adulta, chega um momento em que elas se reúnem, macho e fêmea, para se acasalar e criarem novas tartaruguinhas. Então, eles saem dessa zona de alimentação, se juntam, macho e fêmea, acasalam e então o macho volta para a zona de alimentação e a fêmea volta, sabe para onde? Para a praia onde ela nasceu. Ela faz toda a viagem de volta, volta para a praia onde ela nasceu e faz novamente aquela parte do ciclo que chama-se desova. Ela volta para a praia onde nasceu, cava a areia com as suas nadadeiras, coloca os ovinhos lá dentro e novamente o ciclo recomeça de incubação, nascimento, juventude, vida adulta e depois de desova. Muito interessante, não é? Agora vejamos as tartarugas que nós conhecemos na nossa história. Olhem, essa é a tartaruga cabeçuda, essa é a tartaruga verde, esta é a tartaruga de pente, esta é a tartaruga de couro e esta é a tartaruga oliva. Vamos ver agora imagens reais dessas tartarugas, fotos destas tartarugas, olhem. A tartaruga de pente, a oliva, a verde, a de couro e a cabeçuda. Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cada espécie de tartaruga marinha que nós aprendemos na nossa história. Esta é a tartaruga oliva. A tartaruga oliva é a menor de todas as tartarugas marinhas que são encontradas aqui no Brasil. Ela mede até 72 centímetros e pesa 42 quilos. Olha a imagem dela nascendo, dela bebezinha, como ela é pequenininha. A tartaruga oliva, ela é carnívora. Ela come peixes, moluscos, crustáceos e ela desova geralmente no litoral sul de Alagoas e no litoral norte da Bahia. A próxima tartaruga é a tartaruga de
pente. Olhem bem, a tartaruga de pente é a espécie que mais corre risco de extinção aqui no Brasil. Sabe por quê? Por conta da exploração dos seus ovos, por conta da degradação do seu habitat natural, o lugar em que ela vive, por conta da captura e também, vocês se lembram na história que uma tartaruga ficou presa entre as redes de pesca? Muito bem, a tartaruga de pente é uma dessas tartarugas que ficam presas entre as redes de pesca e correm risco de extinção por conta disso. Ela pode chegar até 1,10 m e pesa, em média, 86 quilos. E ela come esponjas, anêmonas e camarões. A próxima tartaruga que nós veremos é a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda, vejam bem, ela recebe esse nome justamente porque ela tem uma cabeça muito grande em comparação com o seu corpo e também porque ela tem uma mandíbula, olhem, uma mandíbula muito forte. Ela pode chegar até 1,36 m e pesar até 140 quilos. E a próxima tartaruga que nós veremos é a tartaruga verde. A tartaruga verde pode chegar até 1,43 m, pesar até 180 quilos. E quando adulta, elas são herbívoras, mas antes disso, elas têm uma alimentação variada, elas comem diversos tipos de alimentos. A última tartaruga que nós veremos é a tartaruga de couro, é a maior espécie de tartaruga que nós vemos na nossa história e que nós vamos aprender. A tartaruga de couro também corre risco de extinção. E ela mede 1,78 m. Vejam, vocês se lembram que na história nós aprendemos que ela é maior que muita gente? Realmente, ela é maior que muitas pessoas. Eu, por exemplo, não meço 1,78 m. E ela pode pesar até 400 quilos. É o peso de muitas pessoas juntas. E olhem, ela vive no litoral, ela desova no litoral norte do Espírito Santo e em cada desova ela pode colocar até 120 ninhos. Vejam, as outras tartarugas, em cada período de desova, podem desovar 2.000, 4.000, algumas até 8.000 ninhos. Em cada ninho tem vários ovos. Já a tartaruga de couro, que é a maior tartaruga e que está em risco de extinção, ela desova em cada desova, ela abre apenas 120 ninhos. É muito pouco em comparação com as outras tartarugas. Esse também é um motivo pelos quais ela corre risco de extinção. Agora, nós vamos lá para a nossa apostila. Abram a apostila na página 30 e vamos ver o que ela nos traz. Vejam, aqui em destaque está escrito o cordel apresentado pela turma do Luan. Chegou o dia de a turma do Luan apresentar uma história na semana de atividades do mês cultural. Observe a capa do livro escolhido. Você conhece essa história? Agora nós conhecemos, né? Vocês já conheceram, já ouviram a história. Vamos ver as atividades. 1. Escreva o título da história, colocando uma letra em cada quadrinho. 2. Quantas palavras tem esse título? Então agora nós vamos observar mais atentamente o título do livro. Olhem bem, o título chama-se O Cordel das Tartarugas. Este é o título. Quantos títulos tem? 1. O Cordel das Tartarugas. Agora vamos ver as palavras do título. O Cordel das Tartarugas. Estas são as palavras do título. Vamos ver quantas tem? Olhem. 1, 2, 3, 4. Como que a gente faz para saber qual é qual palavra? Como que a gente diferencia os espaços que nós utilizamos entre as palavras? Vejam, aqui tem um espaço, aqui tem outro espaço e aqui tem outro espaço. São espacinhos imaginários. Quando nós estamos escrevendo, olhem aqui na parte de cima, eu não fiz essas bolinhas. A gente está colocando aqui para vocês verem, para a gente conseguir enxergar que entre cada palavra existem esses espaços. Mas agora vamos escrevê-la toda letrinha por letrinha. Vamos lá. O. Letrinha O. Muito bem. Mas o que eu coloco entre uma palavra e outra? O espaço. Espaço, cordel. Lembrem-se, falem comigo a palavra, ouçam o som e pensem. Olhem. C com O. Muito bem. Para ficar cor, isto, letrinha R. Cor, D com E. Muito bem. E para ficar cordel, aqui nós utilizamos a letrinha L. Vocês se lembram? Quando ela está sozinha no final da palavra
e desacompanhada de vogal, ela tem um sonzinho de U. Mas para a próxima palavra, o que nós usamos? O espaço. O cordel de quem? Das. Da. Muito bem. D com A. Das. Este sonzinho no final, qual letra representa? Letra S. Das. O espaço entre as palavras. Tartarugas. Olhem. Tar. Muito bem, vocês ouviram um sonzinho da letrinha T e da letrinha A. E aquela outra letrinha que estica, que alonga. Vejam, letra R. Tar, tá. T com A novamente, olha, a gente repetiu. Tar, tá, ru. Vocês se lembram da coruja? Muito bem. R com U. Tartaruga. Isto, olhem. G com A. O G da galinha. Muito bem. Então, aqui nós temos o título escrito, cada palavrinha separada pelos espaços. Vamos ver agora, contar novamente, conferir quantas palavras tem o título? Olhem só. O é uma palavra. Espaço, cordel, é outra palavra. Espaço, das, é outra palavra. Espaço, tartarugas, é outra palavra. Então, nós temos 4 palavras neste título. Vamos voltar então para a nossa apostila para a gente completar a nossa atividade. Olhem só, vamos lá para a atividade 1. Vocês têm que escrever a palavra utilizando cada quadrinho. Não pode faltar nem sobrar. Se faltar ou sobrar, tem letrinha faltando aí. Então vamos completar, olhem. O cordel das tartarugas. O cordel das tartarugas. A sua apostila ficou dessa forma? Muito bem. Então, agora lá na atividade número 2, olhem. Quantas palavras tem esse título? Vamos contar? O que a gente usa para separar uma palavra da outra? Espacinho imaginário. Espacinho, espacinho, espacinho. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 palavras neste título. A sua apostila ficou dessa forma? Muito bem. Então, agora eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque nós vamos aprender algumas palavrinhas. Nós vamos aumentar o nosso banco de palavras. A primeira palavra é a personagem mais importante da nossa história. São as tartarugas. Nós vamos escrever tartaruga. Agora, vejam, falem comigo apenas o som das vogais desta palavra. Olhem. A, U, A. Vamos falar a palavra de novo? Tartaruga. Agora só o som das vogais. A, U, A. Muito bem. Agora vejam comigo qual é a letra inicial desta palavra. T. E qual é a letra final desta palavra? A. Muito bem. Vamos contar agora quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra. Então, olhem. Mãozinhas soltas. Vamos bater palma comigo? Tartaruga. Quantas vezes nós abrimos a boca? Vamos contar? Tartaruga. Nós abrimos a boca 4 vezes. Muito bem. Agora eu quero que vocês encontrem aí na casa de vocês a palavrinha correta. Vejam, tem 3 palavras aqui e vocês vão analisar qual é a palavra correta. A gente pode usar algumas estratégias. Nós já utilizamos em aulas passadas. Podemos ver a letra inicial e a letra final. Vejam, a letra inicial é T e a letra final é A. Aqui começa com T? Sim. Termina com A? Sim. Começa com T? Sim. Termina com A? Não. Então, essa daqui a gente exclui. E esta começa com T? Sim. Termina com A? Também. Agora, vejam, há uma diferença entre essas duas letrinhas A. Esta aqui tem um acento que nós chamamos de acento agudo. Então, nós vamos excluí-la também. Vamos olhar para a última palavra e ler para conferir? Olhem. Tartaruga. Olhem, é esta palavra. Vocês podem fazer a ligação. Vamos ler as palavras de cima. Olhem, tamanduá, tucano. Muito bem, aprendemos a primeira palavra. Vamos para a próxima. A próxima palavra é peixinhos, aqueles que acompanharam a tartaruga na sua viagem. Então, vamos escrever peixinhos. Agora, eu quero que vocês falem apenas o som das vogais. Ei, I, O. De novo. Ei, I, O. Muito bem. Agora eu quero que vocês falem para mim qual é a letra inicial e a letra final. A letra inicial é P, a letra final é
S. Nós temos aqui as vogais em destaque, a letra inicial e a letra final. Vamos ver agora quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra. Vamos lá? Peixinhos. Quantas vezes? Vamos confirmar se você contou certo na sua casa? Peixinhos. Nós abrimos a boca 3 vezes. Ótimo. Agora vamos ver as palavrinhas que estão ao lado para a gente fazer a ligação correta. Nós temos 3 palavras. Vamos utilizar, então, outra estratégia para ver a primeira e a segunda letra. Olhem, as 3 palavrinhas começam com P, igual aos nossos peixinhos. Tudo bem por enquanto. Aqui a segunda letra é E, aqui é E e aqui é A. Então vamos excluir esta palavra, porque o peixinhos nós sabemos que vem P e depois o E. Então vamos ver aqui, olhem, qual é a terceira letra? Olhem só, aqui na nossa palavra é I. Vamos comparar? Aqui é T e aqui é I. Bom, não se escreve peixinhos com o T. Então, vamos excluir esta palavra aqui. Vamos ler a do meio? Olhem, peixinhos. Muito bem. Façam a ligação correta. E quais são as outras palavras que não são as corretas? Peteca e patinhos. Ótimo. Atividade no caderno. Número 1. Escreva as palavrinhas que você aprendeu hoje. Conte o número de sílabas de cada uma e escreva na frente. Então, vocês vão listar as 4 palavrinhas que nós aprendemos no nosso banco de palavras. Vão contar as sílabas e vão colocar ao lado. E a atividade número 2, lembram que eu falei que vocês utilizariam lápis de cor? É agora, olhem. Faça desenhos que representem as palavras que você escreveu. Muito bem, façam os registros, as atividades e mandem para a sua professora. E vamos então agora para a nossa hora da tarefa, que será lá no finalzinho da apostila, em casa 4. Vejam comigo. Contando a história. Atividade número 1 diz assim: conte a história O Cordel das Tartarugas para seus familiares. Número 2, escreva o nome de 2 pessoas para quem você contou a sua história. Conte o produto que está aí com você na sua casa, combinado? Número 3, seus familiares gostaram da história? Sim ou não? E número 4, algum de seus familiares já conhecia histórias de cordel? Vocês vão responder se sim ou não. Se sim, eles aprenderam uma nova, e se não, vocês apresentaram ali só uma história de cordel muito divertida. Aqui ao final da página, vocês vão escrever o nome e a data e vão enviar junto com as atividades para a sua professora, tudo bem? Então agora nós vamos de dicas para a família. Vejam, assistam a filmes e animações sobre as tartarugas, por exemplo, As Aventuras de Sammy. Faça a sua tartaruga, você pode confeccioná-la reaproveitando garrafa PET. E mergulhe mais fundo, pesquise sobre a vida marinha e seus animais. E olhem só, turminha, por hoje é só, eu me despeço, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, aprendido bastante, e nós nos vemos em outra aula com mais temas muito interessantes para vocês, tá certo? Tchau, tchau!